Shalom, irmãos. Quinta-feira é sempre aquele dia agradável, né? Que a gente faz o nosso connection, né? E então, primeiro nós tivemos aí o Dia dos Pais, né? No domingo que passou, que foi celebrado lá em Loja, porque nós tivemos um irmão que fazia aniversário, o irmão Luiz Fernando, e tínhamos o irmão Edson que fazia um ano de iniciação. Ele estava muito feliz com isso, dado o desenvolvimento que ele teve nesse um ano, né? Então, enquanto ali nós apagávamos a velhinha do bolo, aquele negócio todo, né? Começou uma discussão entre irmãos, essas discussões maçônicas, né? E eu acabei tendo que chamar os irmãos de volta para nós termos uma segunda instrução. Nós tínhamos passado, como vocês sabem, nós temos um procedimento operacional padrão, que o primeiro sábado do mês e o terceiro sábado do mês é loja com ritualística maçônica. Agora, as instruções maçônicas nós fazemos pela ótica, né, o Weltanschauung, né, do Drash cabalista, né? Eu já estou tomando a liberdade de usar esses termos porque já foram devidamente colocados em textos e vídeos, né? E no segundo sábado e quarto sábado do mês nós temos os nossos grupos de estudos maçônicos avançados, né? O GEMA, né? E no segundo sábado, sábado 2, né? Segundo sábado do mês, é sobre doutrina maçônica, e no quarto sábado, estudos da Kabbalah, da sabedoria da Kabbalah. Então nós tínhamos já transcorrido a instrução por mais de 3 horas, né, sobre doutrina maçônica, né, e surgiu alguns questionamentos, e eu falei assim, não, vamos fazer aí, botar esse marshmallow, né, em cima desse bolo, dessa instrução, porque vocês merecem. E aí eu tive a ideia de estender aquela segunda instrução como vídeo de quinta-feira, que não só vai consolidar aos irmãos que estavam em loja no sábado, né, no grupo de estudo maçônico avançado, no GEMA, como também a vocês que nos acompanham e que por questões territoriais, né, vocês não estão conosco em loja. Muito embora eu sei que a grande maioria nos escreve, mandam e-mails falando que o seu coração gostaria, o seu yasharel, né, o seu ponto no coração, gostaria de congregar conosco em persona, né? Mas, então, vamos hoje focar no que eu chamo de hermenêutica do plano espiritual. Porque nós temos falado da hermenêutica do Pardês, né? A hermenêutica da Torá. Como é que se estuda a Torá? A Torá se estuda pelo Pardês. Então, tem o literal, o Peshat, tem o comparativo, o Remes, tem a extração de alguma sabedoria, o Drash, e tem o místico, o Sod. E o maçom tem, então, o quinto, né? O quinto nível, que é a iluminação do venerável, né? Que é do chá, né? Do venerável. Se o venerável não souber correr essa hermenêutica nesses 4 níveis, o que ocorre? Ocorre que o irmão de loja não recebe a luz do Oriente. Mas tudo isso já foi visto em vídeos e vocês podem rever, tá? Mas hoje nós vamos falar sobre a hermenêutica do plano espiritual, porque quando o plano espiritual olha para nós, né, ele olha com uma certa lógica, tá? Vamos começar a entender a nossa evolução para entender na escala da hermenêutica espiritual aonde nós estamos, onde cada um de nós está, e vocês podem acessar a si próprios, né? Vamos primeiro imaginar e entender, né? Quer dizer, há 45 mil anos atrás, o homem desenhava nas paredes das cavernas alguma coisa assim, não era? Tá? Então,
Aqui tem um bicho grande, né? Assim, de 4 patas. Aqui tem um sol, uma lua, um arco e flecha representado. Então, como não havia ainda uma fala desenvolvida, uma escrita desenvolvida, o homem, ele fazia símbolos, né? Desenhos e imagens, né? E esses desenhos e imagens, com isso ele comunicava aquele outro grupo que estava ali, até combinando uma estratégia de caça, né? Tem sempre um cachorrinho, né? Que a gente imagina que é o lupus familiares, né? Porque existem sítios arqueológicos que mostram o homem, o Homo sapiens, né? Já o Homo sapiens, tá? Ou o Homo erectus, tá? Que já conhecia ferramentas, esses ossadas com ossadas caninas. Então significa que o lupus familiares já estava junto com o homem há em torno de 120, 125 mil anos atrás. Tá? Nesse momento daqui, irmãos, é importante a gente entender que havia uma egrégora natural. Por que havia uma egrégora natural? Vou fazer umas perguntas aqui ao mestre Pedro Paulo. Peixe entra em egrégora? Com os outros peixes. Certo, correto. Não era entrar em egrégora, muito embora a gente está vendo aí que tem muito homem aí que pensa como peixe, né? Mas tá, não é o nosso caso aqui, para nosso estudo de hoje. Os peixes não entram em egrégora, você vê que os peixes estão assim no cardume e de repente todos viram ao contrário, abrem e voltam, se defendem em grupo, não é verdade? Então existe uma egrégora natural em peixe. E em aves? Existe? Existe os patos, né? Isso, para voar. Inclusive o pato da frente, quando fica mais cansado, vai para trás, porque para trás tem menos pressão de vento, porque os da frente ajudam, né? Eles voam na mesma altura, né? E é um vácuo, é igual a Fórmula 1, né? Então as aves têm. Vamos pegar aqui os mamíferos. Os elefantes têm egrégora? Tem, eles sabem até onde eles têm que ser enterrados, né? Eles caminham para os seus cemitérios. Memória de elefante, eles se comunicam entre eles, tá? Por exemplo, na minha experiência no Oriente Médio, eu sempre brinco, né, com os irmãos que camelo é um mega cachorro, né? Porque o camelo, ele é igualzinho o comportamento dele com o homem. Ele gosta de estar com o homem, né? Muito bem. O senhor fala da experiência da tsunami, que os animais saíram. Exatamente, então. Quando houve o tsunami na Indonésia, né, meia hora antes do tsunami, os elefantes, os animais, os pássaros já voavam para pontos mais altos, né? Então, essa egrégora natural também tinha no homem, tá? E então o homem, ele era movido pelo lado direito do seu cérebro. Então, vamos aqui entender? Então, aqui nós temos o cérebro humano, que tem 2 partes. Nós temos a pineal no meio, né? A pineal é aquilo que tem a forma do olho de Horus, né? Olho de Horus. Aqui está lá na sala o olho de Horus, né? Tá. Bom, muito bem. A pineal que liga os 2 lados, que alguns dizem que é a terceira visão, porque sai do meio, tá? O lado direito é o simbólico, o alegórico, o além da fala. Então, o lado direito é o além da fala, tá? E o lado esquerdo, lógico, prático, pela fala. Então, é o explicadinho pela fala, tá? Ok? Então, esse daqui é um movimento. O homem, então, começou o seu desenvolvimento pelo lado direito do cérebro, além da fala. Posso apagar esse pedaço agora? Posso. Deu para entender? Então, 40... O lado direito é o lado alegórico, né? É o simbólico, né? É o lado de imagens, desenhos e figuras, não é isso? Então, isso daqui, nós estamos falando de 45 mil anos atrás. Então, o que acontece? A ciência nunca achou o tal do elo perdido, porque o elo perdido nunca vai ser encontrado. Por quê? Porque em um determinado momento, o plano espiritual, né, quer dizer,
as governanças espirituais, elas decidiram fazer uso do nosso plano condensado e material para ajudar a desenvolver os seus espíritos. Então, nós nos tornamos almas viventes, tá? Bom, isso daí, irmãos, então, desculpa aí ter passado o dedo na língua, tá? Não é nada maçônico isso, né? Tá? Bom, vamos então para 15 mil anos atrás, tá? 15 mil anos, 15K, tá? Então, nesse momento, começa a aparecer o que a gente chama de tablitas de barro. Então, o homem começa a padronizar assim umas tablitinhas, né? E ele começa a usar uma linguagem que a gente chama de cuneiforme. O que é a linguagem cuneiforme? Então, você tinha assim um pedacinho de bambu, esse bambuzinho ele era cortado aqui estava a argila ainda mole, tá? Ele pegava esse bambuzinho e ele fazia tracinhos, tá? Então tinha uma escrita cuneiforme. Eu vou escrever aqui, ó, cuneiforme, tá? Então essa escrita cuneiforme, ela vai até aproximadamente 15 mil anos antes de Cristo, aonde nós encontramos o famoso Código de Hammurabi, né? Então Hammurabi foi lá um rei, né? Um rei ou um período dinástico, né? Ali pela região da Mesopotâmia, né? Aonde começou a ser padronizado leis. Então, no barro molezinho, você colocava o bambuzinho, colocava lá o seu significado simbólico, né? Simbólico, porque aqui não são letras, aqui são símbolos, né? Então, simbólico, escrito, né? Escrito no sentido... Está escrito errado, está escrito. Tá, escrito, tá? Escrito no sentido de ficar para a memória, tá? Ficar para a memória. Então, aqui ainda não se escrevia história, mas já se escrevia o que o homem queria que ficasse na sociedade naquele momento, tá? Então, nesse momento aqui, o lado direito começa a ceder para o lado esquerdo. Então começa a ter esse primeiro movimento aqui, do direito para o esquerdo. Tá? Então o simbólico alegórico, além da fala, ele começa a se mover para o lógico prático pela fala. Então haviam pessoas que conseguiam identificar esses símbolos e transformar em som. Tá? Então nós estamos falando aí de 25 a 15 mil anos atrás. Tá? Então vamos continuar aqui na nossa viagem. Né? Viagem temporal. Né? Viagem temporal, tá? Então, isso aqui é importante. Entendeu? Entendi. Tá? Olha só. Então agora... Uma aula de história também, né, Rami? É bom, né? Maçonaria é história, né? Isso aí. Bom, aí nós vamos agora sair, dar mais um pulo, e nós vamos para 10 mil anos atrás, né? Então, há 10 mil anos atrás, começa a surgir o que a gente vai chamar de papiros, né? Papiros. Então, alguém viu que dava trabalho fazer aquele monte de argilazinha ali, etc., que era mais fácil ir ali no rio, né, pegar aquela celulose natural que vem do bambu, que vem das folhas de bananeira, de coqueiros, né, esse tipo de coisa, e transformar em papiros. E esses papiros, então, eles começam a ganhar os primeiros contornos, né?
tá? Então nós tínhamos o código de Hammurabi, que era alguma coisa assim, né? Tá? Assim, o ângulozinho furado, e a gente começa a ter uma elaboração de escrita, né? A gente começa a ter isso aqui é um beit fenício, né? Isso aqui é um beit fenício. E esse beit quer dizer o quê? Casa, né? Então começou a se associar certos desenhos, tá? Desenhos, tá? A ideia, tá? Aí começou a ter desenhos associados a ideias, tá? Ok? Aí começa a nascer o que nós vamos chamar de escrita, tá? Então, aqui nós podemos dizer que a escrita começa a se formar, tá? Mas aí vamos dar um pulo agora, andar 5.000 anos na nossa história e ver que nós temos legado, né, de várias civilizações, como os sumérios, como os egípcios, né, aonde eles, há 5.000 anos atrás, eles resolvem padronizar desenhos, tá? Eles resolvem padronizar desenhos, tá? Então, o que nós temos aqui, né? Isso aqui é um diploma nosso, tá? Isso aqui está tudo padronizado. Todo mundo tem que ter os mesmos desenhos. Então, por exemplo, o cartucho, né? Um cartucho. O que significa o cartucho? Significa que aquele cidadão que está carregando um cartucho tem uma proteção do nível superior. O que está dentro do cartucho? Tá? Por exemplo, no meu cartucho, nós temos 3 iodes, tá? Que significa as 3 luzes que vêm de Ra, né? Tá? As 3 luzes de Ra. O amanhecer, o meio-dia e o entardecer. Você já viu, né? Então tem 3 iodes, tá? Porque o iode é a luz, né? Porque aí, se você representa um sol assim e bota os raios, significa que você está recebendo o quê? Vida, né? Não é isso? Se você tem aquele famoso símbolo, né? Aqui, né? Né? É que é uma chave, né? A chave dos planos superiores, né? Quer dizer, para você abrir a porta, para você passar pelo cerimonial de Apófis, para pesar o seu coração, e depois poder abrir a porta que vai levá-lo a Ra, tá? Você precisa de uma chave, tá? Então, eles começaram a padronizar a linguagem no que ficou conhecidos como hierografia, tá? Que é a escrita sacerdotal, né? A grafia sagrada, tá? E aí você tem tudo escrito, né? Aqui nós temos muita coisa escrita, lá dentro tem mais coisa escrita, tá? Então você identificando os símbolos, tá? Desenhos padronizados, você chega à hierografia, tá? Aí nesse período, então, o que acontece? Enquanto os egípcios se desenvolviam nisso daí, os sumérios, né, ali o pessoal ali da Mesopotâmia, Ur, né, a região da Babilônia, né, desenvolvia outros desenhos. Então, desenvolvia, vamos supor, tá? Uma alavanca para dizer que tem ligação do céu com a terra, desenvolvia o símbolo da cabana, o beit, que virou casa, né? O guimel, né? O guimel, tá? Então, nós passamos a ter, nesse período de 5.000 anos atrás, o primeiro momento aonde o símbolo havia evoluído para o desenho,
o desenho havia evoluído para grafia, e com isso se poderia escrever história, tá? Então, história é um fenômeno de desenvolvimento do plano espiritual para o plano material que tem aproximadamente 5.000 anos, tá? Muito embora dizem que a civilização nossa, essa história calamitatum, tem 14.000 anos, mas para todos os efeitos nós consideramos a história calamitatum como 7.000 anos, né? Então nós estamos a 5.777 anos em caminho, de uma loja para outra de São João, né? Que é como a maçonaria coloca de forma simbólica, simbolismo verbal. De onde vem? De uma loja de São João, justo e perfeito. Ou seja, nós estamos sempre em movimento. Porque o maçom, ele não é, tá? Ele é considerado pelo um outro. Porque você pode fazer parte de uma potência, de uma grande potência, você pode fazer parte de uma loja muito poderosa, tá? Mas os seus irmãos não lhe considerarem maçom, porque o seu coração ainda não recebe para doar. Entendeu? As obras que ele faz também. As obras são obras torpes, né? São obras profanas, né? E está cheio de maçom aí rico em obras profanas, tá? Bom, então vocês entenderam que nós tivemos um movimento muito interessante, né? Qual foi esse movimento? Há 45.000 anos atrás, o homem usava o lado direito, tá? Aí, há 15.000 anos atrás, 10.000 anos atrás, o homem começou a migrar do direito para o esquerdo. Aí, aqui, saiu um fenômeno chamado linguagem, tá? Linguagem. Aí se desenvolveu a linguagem. Então, de 5.000 anos atrás para agora, o homem se tornou hemisfério esquerdo, tá? Então, o homem saiu da sua egrégora natural para uma egrégora lógica. Uma egrégora lógica. O que é uma egrégora lógica? É você escrever um texto, dá para todo mundo lê o texto. Então todo mundo entra em egrégora através do texto, não através do cérebro. Entendeu? E até os aplicativos, a linguagem em computador, hoje é tudo binário, assim, é tudo completamente lógico. É totalmente lógica. E tem mais uma coisa, né? O que está acontecendo hoje, irmão Pedro Paulo? Na linguagem digital, nessa linguagem que a gente usa. O homem está voltando aos ícones, né? Então, quando eu abro o meu smartphone e lá tem uma lixeirinha, aquilo é um símbolo de uma lixeira, você sabe que é um descarte, tá? Então, se tem, por exemplo, lá o símbolo lá do WhatsApp, né? Você sabe que é para mensagem. Então, isso na realidade são pictogramas, pictogramas e hierografais. Hierografais, tá? Hierografais, porque nós estamos voltando a essa linguagem daqui. Tá? Eu, quando olho aqui esses 7 romães, eu sei que são os 7 níveis na Terra e aqui tem os 7 níveis no céu. Os likes, a turma briga tanto, né? É. Não gostei. Entendeu? Muito bem. Vocês entenderam isso? Deu para entender? Também a gente está regredindo, Rabi. Então. Regredindo não, voltando. Isso, exatamente. Então vamos entender agora como é que o plano espiritual olha para nós
encarnados que estamos ajudando a desenvolver esses espíritos. Então, o espírito vem, encarna, na história calamitatum, né? Como é que a gente sempre representa a história calamitatum? Nós sempre representamos a história calamitatum de que forma? Um bereshit, não é isso? Um bereshit, um princípio e um Besoft, tá? Então existe um princípio e existe um fim. E essa história calamitatum, nós dizemos que ela tem 7.000 dias, né? 7.000 anos, tá? 7.000 anos, Não, tá? haviam 7 dias. Tá? Porque são 7 dias, tá? Porque, tá, então o maçonzinho, ele tá na sua viagem de uma loja a outra de São João, com vários bereshits e vários besofts, não é isso? Então, no plano espiritual, também tem isso. E nós sabemos que aqui é o bereshit, aqui é o besoft, e aqui é a restauração, né? É o tikkun. É o tikkun. É o tikkun olam, não é isso? É o tikkun olam. Muito bem, tá? Então, o plano espiritual, ele está conosco em uma situação aposta, não é isso? Isso. Aposta. Composite. Composite. Então, daí é que vem a palavra aposta, né? Você, quando vai no Jockey Club e aposta em um cavalo, é você e o cavalo. Não é verdade? Então, quando nós estamos nessa situação aposta com o plano espiritual, aquele espírito que encarnou e nós somos agora uma alma vivente, ele apostou na gente. Entendeu? É uma posição, tá? Então, por isso que quando a gente não se comporta de forma correta, a gente não prejudica só o próximo, o haver, o próximo. Nós prejudicamos a elevação espiritual. Vamos ver, então, como é que o plano espiritual nos vê. Porque o plano espiritual, ele está olhando assim, correto? E nós estamos olhando assim, tá? Então, nós olhamos o nosso caminho, o nosso derer, né? O nosso derer, o nosso caminho, tá? E ele olha essa iluminação dele. Para o plano espiritual, quando ele olha para a gente, ele olha usando a lei espiritual dos 7 níveis de consciência, tá? O primeiro nível de consciência nós chamamos de terra-natureza, que eu dei aqui uma dividida no maçonzinho. Eu botei um maçonzinho aqui com uma cara de ET. É isso que eu ia falar. O maçonzinho tá com cara de ET, tá? Muito bem, porque o plano espiritual é um ET. Não nasceu de ventre de nenhuma mulher. Exatamente, tá? Então, exatamente. Então, a Terra, a natureza. Esse é o primeiro nível, tá? Então, o que o plano espiritual deseja que nós nos conscientizemos assim que nós começamos essa caminhada, provavelmente de 70 anos, né? Eu já estou chegando no fim da minha, tá? Já eu faço 70 anos, tá? Então, essa conscientização é que você é da Terra, que você aqui, ó, você tem átomos de carbono igual as plantas que estão aqui à nossa volta, tá? Que você é parte dessa natureza. Não é assim, a natureza está lá e eu estou aqui. Então eu posso devastar a floresta, eu posso dizimar animais, como esses filmes terríveis, né? Que dá até náuseas de assistir, esses filmes de caçadores de foca, né? Que vão lá, ficam matando as foquinhas, né? Isso é um absurdo. Baleia, japonês matando baleia, né? E etc. Belos animais vivos, hein? É, uma coisa horrorosa, coisa horrorosa. Então isso não pode, tá? O segundo nível, que esse espírito, antes dele
agir em você, né, para a sua caminhada, né, antes dele agir em você, né, esse tizum interno, né, ele quer que você esteja em harmonia. Ele exige que esse corpo esteja em harmonia com a natureza. Por isso, irmãos, que nós encontramos aí, até hoje, tribos de índios no interior da Amazônia, na floresta amazônica da Colômbia, que não tiveram contatos ainda com o homem, ou se teve, não quer manter, porque eles estão vivendo nesse nível daqui. Eles estão em total harmonia com a floresta, entendeu? Total harmonia com a floresta. Então, o espírito, ele entra primeiramente em nós para nos ajudar a entender que nós somos da terra, nós temos que estar em harmonia com a natureza e nós temos que ter uma correspondência com essa natureza. Qual é a correspondência? Pega um índio. O índio, ele come a fruta e enterra a semente. Entendeu? Então, ele come lá, vamos supor, a manga, né? Tem muita mangueira na selva amazônica, né? Porque são árvores grandes. Mangueira é uma árvore grande, né? Mangueira é uma árvore grande. Então, ele come aquela manga, ou chupa, né? A manga. Agora, o caroço, ele enterra, entendeu? Ou, se ele pegou um cacho de banana, uma banana grande, ele não comeu a banana toda, ele vai abrir a banana e deixar para que os pássaros venham comer com ele. Então, ele está em correspondência. Vocês entenderam? Tá? Então, como é que o plano espiritual está olhando aqui para o maçonzinho, tá? Os passos do maçonzinho, mestrezinho aqui, esse é companheiro. Esse eu fiz companheiro, tá? Esse aqui é um companheiro. Se o companheiro aqui, né? Ó, Companheiro da natureza. Ele é um companheiro, e como é que ele está? Ele está em correspondência, em companos com a natureza. Entendeu? Tá? Isso é muito importante a gente entender. Então, se você é um maltratador de animais, por exemplo, aqui, né, nesse pequeno jardim que a gente tem, eu sempre deixo, né, comida aí. Tem até uma família de papagaio que se desenvolveu aí em cima, fazem uma barulheira, porque o papagaio fugiu, encontrou uma papagaia e estão fazendo a família. Eu ajudo. Ali eu coloco. O papagaio sabe. É muito interessante, porque às vezes de manhã, quando eu venho aqui, os papagaios estão ali esperando eu trazer a fruta, né, bananas. Eu trago a banana e eles comem a banana. Você deixa ali, eles vão ali e comem a banana. Então, essa é uma correspondência, tá? Então, esse passo para o Derer, pisando na terra. Aqui, tá dando para ver bem aí no vídeo? Tá dando para ver bem? Ele precisa, o plano espiritual olha para a gente assim: tu és da terra, tem que estar em harmonia na terra e corresponder à bondade da terra de ter lhe dado o corpo, tá? Essa é a visão espiritual. Aí, tendo atingido esses 3 primeiros estágios, nós começamos a atingir o primeiro estágio, que se chama evolução. E como é que a gente mostra que nós somos evoluídos? Pelas nossas obras. Então, é a representação da mão, a luva branca do maçom. São obras puras. São obras isentas de manifestações negativas, tá? Então, esse é o primeiro passo, a evolução. Então, você se sente realmente evoluído no seu caminho. Então, você sabe, não, pô, eu faço isso, faço aquilo. A pessoa sabe, irmão Pedro Paulo, quando ela está fazendo bobagem. Ela sabe, porque eu já falei em um vídeo para vocês que assim que nós viramos alma vivente no livro de Bereshit, a Torá, não o Rumash, a Torá foi implantada no nosso coração. É que o homem fez tanta bobagem que ficou só um ponto, que nós chamamos de Acharel, que vai estar escrito aí em algum lugar. Em cima da mão, hein? Hã? Em cima da mão. Em cima da mão, o Yacharel, tá? Aí, uma vez que nós atingimos esse estado de evolução, o que nós vamos pensar? Nós vamos pensar em
Polarização. O que é polarizar? É ser exemplo para o próximo. Não é verdade? Você quer ser exemplo, né? Quer dizer, presta bem atenção, irmãos. Se você não está usando, se você não tem os 3 primeiros níveis e não atingiu a evolução com boas obras, você é visto no seu trabalho, você é visto na sua casa, você é visto na sua rua como uma pessoa que não está caminhando no bom sentido da palavra, no bom caminho. Porque tem o bom caminho e o mau caminho, não é isso? O que a mãe fala para o filho? Meu filho, juízo. Mishpah, né, em hebraico. Juízo. O que é juízo? Bom caminho. Não, eu tenho que colocar você em um caminho. Você está sem caminho, não é isso? No prumo, mas aí já é ferramenta de loja. A mãe não é maçom, não é maçã, né? A mãe não é uma maçã. Então, a mãe, ela fala para o filho, juízo, mishpah, meu filho, né? Então, você, subindo mais esses 2 níveis, você polariza, ou seja, o maçom passa a ser uma pessoa que ela é bem vista. Eu estou falando do maçom porque nós somos maçons cabalistas, né? Então, o plano espiritual está vendo que você é uma referência, um ponto de referência, não é isso? Então, o que o plano espiritual começa a trabalhar para você? Para você, os olhos serem dirigidos a você e as suas obras serem manifestadas na sociedade. Então, roteador de obras boas. Roteador, poxa, ótima. Drash. Não, remese, mais uma remese. Mais um comparativo, né? Ótimo, você comparou o Wi-Fi com as boas obras. As boas obras, elas polarizam e elas manifestam o quê? Elas manifestam tudo isso que está aqui para baixo. Por isso que eu pensei no roteador. A rede vem e ele... Exatamente, tá? E o último estágio, né? Que aí você começa a trabalhar para quem? Para você ou para o seu espírito? Começa a trabalhar para o espírito. Então você tem o que a gente chama de iluminação, né? Muito bem. Entendeu? Tá? Hã? Um conceito... Então, mas esse é o conceito que o plano espiritual tem da gente. É porque normalmente, como é que o maçom pensa? Ah, eu entrei aprendiz, daqui a um ano eu quero ser companheiro. Ao contrário do cone de resolução. Não. Isso aqui é um cone de resolução. Isso aqui é um cone de resolução, tá? Então, você tem o primeiro cone de resolução está aqui, o segundo cone de resolução está aqui, entendeu? Eu achei que era um só. Não. Aqui tem 7 cones, aqui tem 7 planos de evolução. Eu posso apagar aqui? Posso, porque o que você perguntou, posso apagar aqui embaixo também? Não, né? Porque o irmão pode querer entender melhor, né? Eu fico preocupado sempre na forma pedagógica, tá? Forma pedagógica. Eu tenho que só falar a pergunta que minha voz não sai lá. Os irmãos reclamaram. O quê? Quando eu falo com o senhor, eles não sabem o que eu perguntei. Bom, tá. Então, aqui na realidade, nós temos isso daqui, né? Tá? Nós temos os planos aqui, né? Cada plano desse aqui, tá? Cada plano desse aqui é o que a gente chama de level playing field, tá? Então, é um processo mesmo, tá? Então, aí, aqui, né, é a base dessa pirâmide, né? Aqui estão os assuntos relacionados e aqui vai ter uma outra, né? Tá? Aí aqui vai ter uma outra, tá? Entendeu? Entendi. Tá? Por isso que são cones de resolução, que está aqui, ó. É o terceiro item, tá? A revelação não é progressiva? Então o Espírito, ele olha para a gente, ele está em nós, nos monitorando na revelação progressiva. E ele fractua os nossos desejos, porque ele sabe, por exemplo,
que para você estar integrado no planeta, você não pode pensar em ser, por exemplo, nós somos da Terra ou nós somos do mar? Nós somos da Terra, então nós temos que estar integrado mais na Terra do que no mar. Então nós temos que ter mais desejo pela Terra do que desejo para o mar. Aí o surfista é um androide aí, né? Um híbrido. É um híbrido, tá? É um híbrido, tá? Então isso aqui se mantém. Cones de resolução. Olha a lei do retorno. Qual é a lei do retorno? A lei do retorno é que eu estou voltando para o nível 7. Quando esse espírito, quando eu desencarno e a alma retorna para o plano menos denso, para o plano espiritual, ele retorna um passo pelo menos à frente. Lei do retorno. Similaridade de forma-pensamento. Na hora que eu chego aqui, eu estou em forma-pensamento com quem? Com o plano espiritual. Tá? Então, isso aí tudo nós fazemos em loja. É que nós fazemos em loja tudo isso, né? E nós não, assim, ficamos lembrando do modelo, você entendeu? Vira automático. Mas nós fazemos isso em loja, tá? Nós fazemos isso em loja. E você vê que os irmãos que congregam conosco, em um espaço de um ano e meio, eles já estão fluidos nesse derer, né? Nesse caminho, tá? É a evolução de todos. Todos evoluem. Tem que evoluir, porque nós estamos lá para isso daí, tá? Então, o que eu coloquei aqui para nós terminarmos a nossa instrução de hoje, né? Então, isso aqui é a hermenêutica espiritual, né? Do plano espiritual. Que deu para entender. Deu para entender? Sim, senhor. Deu para entender, tá? Então, nós estamos nesse caminho. Nós éramos direita, caminhamos para a esquerda e nós agora estamos retornando para a direita. E nós estamos retornando para a direita através de todo esse movimento maçônico cabalista, todo esse movimento cabalista que ocorre no mundo. Nós estamos buscando planos superiores de menos adensamento de pensamento, tá? Aí vão me perguntar, mas Rabi, presta atenção. O que eu mais vejo aí é guerra no Iraque, é guerra nisso, guerra naquilo, é fome, não resta a menor dúvida. No final dos tempos, né, no Harit Ramin, né, no dia do Senhor, né, esses serão eliminados. Aquele cidadão que não tiver essa caminhada do maçonzinho, tá? Então, como é que o maçonzinho evolui? Ele evolui com seus passos, depois com as obras das suas mãos, depois com esse desejo e acharel que está no seu coração, né? Que aí, em termos maçônicos, encontra a occultum lapidem, né? Occultem lapidem, né? A sua pedra oculta, né? E vai desbastá-la, né? Que é eterno, né? Hã? Que é eterno. O Yacharel é eterno porque ele é o ponto que pertence ao espírito. A limpeza das arestas, ela é sempre eterna. Nunca acaba, porque nós nunca seremos, quer dizer, encarnados, nós nunca seremos iluminados. Nunca seremos, tá? E depois nós vamos para onde? Nós vamos para a cabeça, tá? E o que é a maçonaria cabalista? A maçonaria cabalista, ela é alquimia mental. O que é alquimia mental? É você transmutar pensamentos densos em pensamentos menos densos. É você sair da tristeza, da depressão para a alegria, você sair da doença para a saúde, você sair do afastamento de uma congregação para ser parte efetiva da célula dessa congregação, entendeu? Tá? Aí nós vamos para a cabeça do maçom. A cabeça do maçom é aquele o quê? Que ele entra pelo lado esquerdo, né? Ele entra pelo lado esquerdo. Então, assim que o maçom entra na loja, iniciado, ele vai passar, muito embora o ritual de iniciação
seja extremamente simbólico, extremamente místico, né? Mas ele entende o que está ali, porque essa entrada na loja ela é de solene juramento, tá? Então, ele jura pelas palavras. Então, as palavras ao longo do estudo das sessões entram no seu cérebro e ele começa, como é um processo simbólico e alegórico, a maçonaria, ele acaba desenvolvendo o lado esquerdo e permitindo ele ser um operador dos dois lados do seu cérebro. Entendeu? Então, na realidade, o caminho, o Derer, né, do maçom, de onde vens? De uma loja de São João justa e perfeita. Mas ele vai para onde? Ele vai para uma loja que ele espera que seja possível ele progredir, não é verdade? É isso que diz, né? O ritual maçônico. Então, ele está saindo de um lugar para um outro que ele vai progredir. Então, ele está fazendo isso daqui, ó, dentro de loja. Tá? Aí... Usando a pineal. Não, pineal não. Pineal, eu aqui coloquei a pineal, tá? Escrevi aqui pineal, mas o exercício de pineal é um exercício cabalístico, tá? Místico, que eu não sei, o rito escocês antigo aceito que é cheio de grau, né? Cheio de grau. Nós não temos tantos graus, nós vamos a mestre, Rosh, Sedaká e Magid, né? Então, o uso da pineal já vai ser lá no 7º grau, quando você assenta, né, como um Magid, como um mestre. Entendeu? Porque o conceito é que o mestre senta e os discípulos o rodeiam. Esse é o conceito. Para distribuir, esse é o conceito. O conceito do Magid, né, é aquele conceito do sol, né, do sol egípcio, né? Tá? Então, aqui centra o Magid, tá? Aqui centra o Magid, e aqui os discípulos, né, estão recebendo o sol da sabedoria. Esse é o conceito. Aqui você já vai fazer um uso profundo, que na simbologia maçônica é o olho de Horus, né? É o olho de Horus. Porque nós nunca atingimos o olho que tudo sabe. Nós recebemos a luz do olho central, né? Do olho que tudo sabe. Entendeu? Bom, então, eu queria, nesse momento aqui, fazer mais ou menos uma tentativa de explicar para os irmãos como isso se aplica no dia a dia, tá? Então, nós vamos fazer aqui uma metodologiazinha, tá? Então, aqui existe um evento, tá? Tá dando para ver aí direitinho, Pedro Paulo? Sim, senhor. Tá? Estou vendo pela tela. Tá vendo pela tela? Tá. Então, aqui tem um evento. Esse evento vai ter que ser analisado pelo nosso maçonzinho ET, tá? Então, a primeira coisa que o maçonzinho tem que fazer é pegar esse evento e transformar esse evento no que a gente vai chamar de uma forma pictural, né? Picture, né? De uma forma pictural, né? Quer dizer, ele vai pegar e vai procurar colocar aquilo de uma forma de um desenho. Por que ele vai procurar colocar isso em forma de desenho? Porque ele quer começar a exercitar o lado direito seu para aquele assunto. Porque se você, por exemplo, você pegou um contrato e você fica preso só às palavras, tentando achar onde é que tem erro de português, onde é que tem erro de pontuação, etc., você não está mergulhando no contrato. Você tem que se abstrair do contrato e começar a desenhar, fazer diagramas daquele contrato, tá? Então, aqui, quem é que escreveu o contrato? Então, você bota lá o advogado, né? Quais são as bases do contrato? A base do contrato é ação familiar. Então, se desenha uma famíliazinha, entendeu? Para começar a exercitar o lado direito, tá? Depois que você faz essa representação que a gente chama de pictural, né? Tá? Aí o que a gente vai falar? Nós vamos fazer uma seleção, tá? Nós vamos selecionar aquilo que nós vimos que mais impacta aquele assunto que nós estamos estudando, tá? É conveniente nós sempre selecionarmos pelo menos
5 para começar ou 3 para começar. Por quê? A revelação não é progressiva. Então, eu fiz a representação gráfica, já é uma revelação. Aí eu vou começar a fractuar os desejos, não vou? Vou, tá? Então, aqui eu fractuei um determinado assunto. Aí depois, cada assunto desse daqui vai virar o quê? Cone. Vai virar uma outra fractuação, outro cone, tá? Muito bem. Uma vez feito isso daqui, né? Feito isso daqui, nós vamos porque a gente chama de plano da Torá, tá? Por que o plano da Torá? Porque nós vamos pegar essa seleção aqui e nós vamos escrever uma coisa chamada definição de raiz. O que é a definição de raiz? É saber, na realidade, por que eu estou envolvido com aquele contrato. Quais são as verdadeiras raízes que estão naquele contrato. Aí, uma vez que eu faço isso daqui, eu posso fazer o quê? Eu posso buscar, né? Aí eu vou fazer uma comparação. Eu posso buscar assuntos que já foram tratados na Torá sobre aquilo ali. Um menu. Manual de sobrevivência. Ah, mas é impossível fazer isso que eu não sei a Torá. Sim, hoje nós temos uma facilidade maior que existe o Google, né? Que é o santo protetor das causas vencidas, né? Você já está perdido no lance e você apela para o Google. Não é verdade? Então, o que acontece? Ah, eu estou com um problema com a minha família. Pô, entra no Google, né? Lá e coloca Bíblia, né? Bíblia, assuntos familiares, né? Vão aparecer uma série de textos, tá? E você pega os textos e faz uma comparação com a sua história inicial. Aí você retorna com essa comparação para dentro dessa forma inicial e vê aonde é a essência daquele contrato e aonde você deve agir naquele contrato. Deu para entender? Hã? Porque se ele descobrir o primeiro ponto, os outros problemas na vida da pessoa vão ser resolvidos também. Vão ser resolvidos. Não vão ser resolvidos tudo de uma vez, mas ele vai poder fazer um plano de ação. Ele vai poder fazer um plano de ação. E isso daí é exatamente esse caminho que nós estamos aqui, tá? Aí o que vai acontecer? Você vai resolver um problema na sua vida, não somente com o lado esquerdo, o famoso pão, pão, queijo, queijo. É muito comum, né? Quando você tem assim uma discussão com alguém, né? O cara diz, eu sou assim. Né? Olho por olho, dente por dente, né? Dessa forma ou forma nenhuma, não é verdade? Ou é dessa forma, amigo, ou não é de jeito nenhum. 880, então. Essas são formas do lado esquerdo do cérebro. Mas nós viemos parar aqui onde nós estamos pelo lado direito. Então vamos, por exemplo, para o campo da informática, né? Esse monte de aplicativos que tem aí, etc. O que leva um cara a criar um aplicativo? Ele vê que tem uma dificuldade. Qual é o evento? Ah, o usuário tem uma dificuldade de limpar disco, de limpar memória RAM, né? Tem uma dificuldade de limpar memória RAM, tá? Qual é a dificuldade que o camarada tem? Aí ele faz um desenhozinho lá, né? Sabe? Tem cara que, inclusive, não tem dedo. É que a gente não pensa nisso daí, né? A gente acha que todo mundo tem 10 dedos, 2 braços. Mas, por exemplo, como é que uma pessoa que só tem um dos braços vai movimentar o seu smartphone? Ele tem que ter um bom coletador de voz. Né? Ele tem que ter um bom apoio, né? Mas ele tem que ter. Bota na boca, né? Porque a língua não funciona, tá? Não adianta lamber o smartphone que você não vai conseguir nada. Então, ele estuda esses casos e ele faz um desenho. E dali, ele tem até esses simbolozinhos, né?
que são assim vassourinhas, né? Vassourinhas, né? Para limpar, né? Para limpar, então. Aí ele leva isso para uma seleção. Eu vou focar o meu limpador de memória RAM nos irmãos, né? No foco daqueles que têm uma paralisia na mão. Então, aquela mão que é paralítica, não dá para segurar? Dá. Então, tem que ter habilidade na outra mão. Tem que ser mais fácil para um lado do que para o outro. E assim vai, entendeu? Ele faz isso, ele chega. Aí, quando ele vai na Torá, por exemplo, em um caso como esse de limpar rã, o que diz a Torá? É que a nossa obrigação é tirar os degraus da frente do cego. Tá? Então, ele está procurando um jeito de facilitar a vida de um usuário, não é isso? Então, ele está tirando degraus da frente do cego. Entendeu? Tá? Deu para entender? Então, essa, irmão Pedro Paulo, é a instrução de hoje. Você acha que contribuiu para os irmãos? É? Tá? Então, essa é a instrução de hoje. Ficamos por aqui. Sempre lembrando aos irmãos que todo sábado... tem que agradecer, né? Agradecer. Então, tem que agradecer. Tá dando para ver aí? Não tá dando, não? Agora sim, que ele precisa brilhar, né? Tá dando para ver? Então, nós ganhamos para a loja, obviamente, do Rosh Lucas, a coleção do Talmud da Babilônia, Bavili, né? Bavili. Aonde nós vamos, então, poder exercitar. Tá dando para ver? Tá dando para ver direitinho? Tá. Tá dando para ver? Tá, então, é o Talmud, né? O Talmud. Talmud, vocês sabem que é a síntese da lei oral, né? Porque quando Moshe desceu do Sinai, ele desceu com a Aser Devarot, né? Com as 10 palavras, e com a capacidade de entender tudo aquilo que ele tinha dito, tá? Só que também ele desceu com essa lei oral, que é essa capacidade de entender. Então ele passa para os 70 sábios, né? E esses 70 sábios criam o Sinedrim, o Sinédrio, que até hoje é elaborado. Esse daqui é o Talmud de Bavili, que é o mais conhecido, né? E vai nos ajudar muito, nós, irmãos da loja, do nosso Oriente Urbe et Orbe, da cidade para o mundo, pudermos fazer as midrashes das nossas sessões, né? Porque a sessão não é para ler e decorar, a sessão é para fazer o drash dela, porque a maçonaria ela é baseada no drash. Nos níveis cabalistas é que nós vamos ao nível de Sod, que é o místico, né? Tá? Então, agradecemos ao irmão, ao Rosh Lucas, né? Por no Dia dos Pais ter nos dado a coleção. São 8 volumes, tá? Isso aqui, ó, perto de um smartphone, para vocês terem a ideia. Tá dando para ver? Isso aqui é um smartphone do tamanho de um A5, tá? De um i5, né? i5. Do tamanho de um iPhone 5, para vocês terem a ideia do tamanho do livro, tá? Então agradecemos ao Rosh Lucas, sempre lembrando aos irmãos que todo sábado, de 1h30 às 3, de 1h30, né? 1h30 às 3, nós estamos recebendo os irmãos que vêm nos conhecer. Tem sido sempre uma alegria receber os que vêm nos visitar. Para aqueles que querem congregar conosco, nas páginas do Face, o irmão Pedro Paulo deixa todas as instruções. Nós temos o grupo de Kabbalah, né? O grupo de Kabbalah que vai começar em setembro. Aí o irmão tem que se inscrever lá para comprar a apostila. Tem uma apostila que nós escrevemos já nessa linguagem daqui, tá? Na linguagem do lado direito. A apostila, de 57 páginas, ela é toda escrita em forma pictural. Toda escrita em forma pictural. Vocês imaginam, mais ou menos umas 3.000 páginas de estudo, nós transformamos em 57, são 57, 37, né? São 33 templates e aqueles apoios, né? Tá? Mas tudo de forma
pictural, que é como nós começamos, né? O homem pré-histórico, ele desenhava lá a caçada na parede e a população entendia. Então, isso a gente chama de linguagem dos ramos. É bacana, ficou bacana a apostila. Ela está toda desenvolvida para o lado direito do cérebro, tá? Nós também temos o que nós estamos pensando em inaugurar, que é o Oriente Virtual, né? Isso. O Oriente Virtual. Para nós aqui, desse ambiente de estudo da Kabbalah, isso aqui é uma Beit Shiur, uma sala de aula para Kabbalah, onde nós fazemos o grupo, né, que tem o Oriente e tem os 5 alunos que sentam em volta. Nós podemos, daqui desse Oriente, rodarmos a loja virtual às terças-feiras à noite, né, para os irmãos que estão distantes e querem ter esse desenvolvimento maçônico cabalista, né? Porque a ritualística ele tem na loja dele, mas o desenvolvimento maçônico cabalista ele pode ter desse Oriente, tá? Sexta-feira, agora não só o Snupinho, né? Ele está subindo com o Salmo da semana, mas ele está subindo com um resumê da Paraxá da semana, né? Que eu já vi que teve bom resultado, né, Pedro Paulo? Teve bom resultado. Por quê? Irmãos, o homem ele é preguiçoso para ler porque ele não nasceu lendo. Ele nasceu vendo imagens. Você não pega um bebezinho de 6 meses e dá um livro para ele. Você dá um bonequinho, você dá uma bolinha, você dá a cor azul, vermelha e amarela, não é isso? É por isso que o Instagram é um sucesso, que você não tem que ler, é só foto. Então, o homem, ele nasce na sua forma pictural. É isso que a gente tem que entender, sabe? Agora, à medida que a gente quer que ninguém nos entenda, nós escrevemos longos textos, entendeu? Então, se você está na loja e o seu venerável está falando longos textos, ele não está falando nada, tá? Porque loja nossa, por exemplo, é com lousa branca, né? A gente explica... É igual a essa daqui, né? Nós fazemos a loja em linguagem. O hebraico, que é a língua da doação, e o aramaico é a língua do recebimento, o hebraico, cada letra dessa daqui não é fonética só. Ela tem toda uma estrutura. Um Aleph, por exemplo... Ele tem 2 iodes, ele tem um vav, ele tem o seu número próprio, ele tem peso, medida, densidade, entendeu? Tá? É um picture É uma forma pictural. Uma forma pictural. Tá? Então, mais alguma lembrança, irmão Pedro Paulo? Hã? Então, 30 de setembro, o irmão Pedro Paulo já colocou no Face, na página, aí vocês podem ver. Nós estamos pensando, por ser o 5º sábado do mês de setembro, de fazer um Open Temple, né? Abrirmos o templo para nós discutirmos assuntos diversos, onde irmãos de outras lojas, de outras potências, podem vir trazer seus trabalhos a nível maçônico cabalista, questionar, né, o desenvolvimento ritualístico, porque o nosso compromisso é com a restauração. É com a restauração das verdadeiras raízes maçônicas, que são raízes alquimistas, raízes místicas e etc. Né? Se conectar com os outros. Exatamente, se conectar. O fato de não congregar conosco não significa que você não possa conectar conosco, né? Tanto assim que nós temos aí já uma quantidade razoável, né, de irmãos que não congregam conosco, mas são followers, né? Tiram muitas dúvidas, né? Eu até peço perdão àqueles e-mails que nós não respondemos, porque normalmente o Pedro Paulo ele monta uma agenda e a gente tenta montar uma instrução focando nas dúvidas. Irmão Pedro Paulo, mais alguma pergunta? Não? Então, Shabbat Shalom antecipado, Haverim, Shalom Haverim. Tá? Shalom a todos os irmãos, Shabbat Shalom e até a próxima quinta-feira.